Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a tomada dos meios de produção, que esse é um devaneio, um sonho de muitos professores, né? Principalmente professores comunistas, socialistas e companhia, que, assim como o Estado, produzem em geral zero, não produz uma caneta, mas pensam que se eles fossem donos do meio de produção junto com o Estado, eles seriam produtivos. Pois bem, é uma coisa interessante isso, a gente vai discutir isso hoje. Vamos lá, acho que todo mundo já deve ter visto isso aqui. Isso aqui é dos professores do Estado de São Paulo, desejando feliz Dia das Crianças, meus futuros camaradinhas. Para quem não sabe, o termo camarada, quando o pessoal chama de camarada, a gente acostuma na universidade até chamar uma pessoa ou outra de camarada, mas camarada é um termo comunista, né, para o pessoal falar dos amigos, né? O camarada é uma coisa comunista que a gente nem sabe que tem uma origem comunista aí, mas é isso aí. E aqui os professores do Estado de São Paulo, desejando feliz Dia das Crianças, colocam uma foice de plástico e um martelo. Que coisa interessante. Olha, pode ficar tranquilo, pessoal, que os professores eles têm tanto amor pelo filho de vocês, eles só vão ensinar o que vocês querem pro filho de vocês, ok? Pode ficar tranquilo. Não tem nenhuma agenda por trás de nada, ok? Foi um acaso, assim, ter uma foice e um martelo aqui. Feliz Dia das Crianças, camaradinhas. Então foi uma coincidência, assim, do destino, né? O pessoal não fez isso de propósito, eu tenho certeza disso, né? Mas às vezes as pessoas ficam um pouco desconfiadas. Às vezes. Principalmente quem tem cérebro. Mas, olha só que coisa interessante. Esse aqui é um post de um rapaz aí que divulga coisas comunistas, né? E diz assim, ó, tá aqui o Lenin, certo? Um dos caras que ajudou aí, vamos dizer assim, colocar uma ideologia que matou milhões de pessoas, uma pessoa amada aí por muitos professores, inclusive. E diz assim, ó, crianças, sabe o que é bom tomar nesse frio? Ele com as criancinhas aqui, ele não tá doutrinando elas com certeza, ele é uma pessoa muito boa, né? E diz assim, sabe o que é bom tomar nesse frio? O que, camarada Lenin? Camarada Lenin. Os meios de produção. É o sonho das pessoas improdutivas que não contêm capacidade para construir uma fábrica, não tem capacidade de produzir nada, nem o próprio desodorante, não sabe como produzir uma faca, um garfo, nem nada. Aí os caras que não sabem produzir, certo? A sociedade tem que carregar eles nas costas, etc. tal. Esses caras que não sabem produzir, o sonho deles é ser dono do meio de produção. Afinal de contas, vamos dizer assim, o empresário ele só tem aquilo porque apareceu na frente dele a fábrica. E ele foi lá e pegou, entendeu? Não foi ele quem criou, teve toda a genialidade, nem nada disso. Então o sonho de muitas pessoas inúteis, em geral, é tomar os meios de produção. Afinal de contas, se eles tomarem o meio de produção, tudo vai ser resolvido. O Estado é tão eficiente, tão bom. Se você acha que é ruim trabalhar para o seu patrão hoje, imagine quando você trabalhar para o Estado. Quando ele for dono de tudo. Que maravilha vai ser. Vai ser um mundo tão lindo, eles dizem para as crianças. Nossa, eles são tão inteligentes, né? Pena que o mundo lindo deles só funciona aqui, ó, na cabeça deles, né? Pois bem, agora olha que interessante. O pessoal sonha e vive falando para as crianças que nós precisamos tomar o meio de produção. Só que eles esquecem de falar uma coisa. A maior parte dos meios de produção já foram tomados por comunistas. Veja bem, faça uma análise comigo aqui. Onde são fabricadas a maior parte das roupas do mundo? É fabricado em fábricas capitalistas ou é lá na China? A China é o quê? Comunista, né? É fabricado por comunistas. A maior parte das roupas do mundo são fabricadas por comunistas. A maior parte dos sapatos do mundo são fabricados por comunistas lá na China. Ou estou enganado? Veja bem, teve um tempo na minha infância que, se eu não me engano, o Rio Grande do Sul era um dos maiores produtores de sapato. Produzia o sapato para o pessoal que está no Brasil. Hoje, aparentemente, por causa da China, que colocou os preços lá embaixo, essas lojas de sapato, a maioria quebraram, foram destruídas, certo? A China hoje controla as fábricas de sapato. Então, se a China controla as fábricas de sapato, eu te pergunto aqui, os meios de produção não foram tomados já? Pensa mais um pouco. As panelas que você usa, os garfos, são produzidos aonde? China, por um monte de país comunista. Não é produzido por país capitalista, são produzidos lá em países comunistas. Aí eu pergunto, o pessoal queria tomar os meios de produção. Aonde são produzidos os computadores no mundo inteiro, a maior parte? Aonde são produzidos os componentes eletrônicos? Por mais que você queira produzir um computador, aonde é produzido todos aqueles componentezinhos que você usa para fazer um computador? Aonde? Tudo na China. Aonde são produzidos os brinquedos? China. Aonde é produzido tudo? China. Os caras já tomaram
os meios de produção. E até hoje, os mesmos tontos ficam falando assim, precisamos tomar os meios de produção. Já foi tomado, tá lá com os comunistas, pô. Qual que é o problema? Já foi tomado, agora o mundo tá melhor, não tá? Vai vendo, olha só. Quantas pessoas você aí, conhece que produzem algo de fato? Algo. Vamos supor aqui, todas as pessoas que eu conheço, todas, eu conhecia um cara, das centenas ou milhares de pessoas que eu conheço, um cara que produzia algo, um empresário, ok? Todos os outros empresários são da área de serviço. Quando eu vou ver, por exemplo, as coisas que eu compro coisas, por exemplo, da área de serviço. Eu ofereço também serviço, as minhas empresas são de serviço. Tudo é serviço, ok? É serviço de, vamos supor assim, serviços técnicos, serviços de laboratório, serviços de telefonia, serviços de marketing, serviços gráficos, serviços disso e daquilo, é tudo serviço. Me conta aí quantos empresários você conhece da sua vida que produz algo. Eu conhecia um. Por que eu digo que eu conhecia um? Porque esse único quebrou por causa da China. O único que eu conhecia que sobrou, já quebrou. Não sobrou mais nenhum. Eu não conheço nenhum no Brasil que produz alguma coisa. Nenhum. Todo mundo pensa que trabalha. Não, pessoal. As pessoas trabalham em empresas que vendem coisas da China. Eu compro equipamentos que vêm, às vezes, do Canadá, eventualmente, que também está se tornando comunista, né? E no Brasil só tem a loja que vende o equipamento, ela não produz. Certo? Eu compro, por exemplo, análises de laboratório que os produtos vêm da China e os caras só fazem análise no laboratório. Não tem nenhuma produção no Brasil. Nada. Está acabando a produção no Brasil. E os caras continuam com essa tara de falar que eles vão tomar o meio de produção. Já foi tomado, fio. Tá tudo lá na China. Agora só falta os comunistas do Brasil se mudar para a China e começar a trabalhar. Que tal eles começarem a trabalhar? Não, tem que encher o saco dos outros. Mas vamos lá. Quantos empresários você conhece no seu círculo próximo que são donos de indústrias produtivas? Pega, por exemplo, qualquer empresário que você conhece aí. São empresários que vendem. Eles vão lá ter uma loja ou tem alguma empresa que vende coisa que vem da China. O cara vai lá, eu tenho um mercado, sou totalmente capitalista. Beleza, da onde veio essa bicicleta que você vende no seu mercado? Da onde veio essa panela que você vende no seu mercado? Da onde veio essa toalha que você vende no seu mercado? Da onde vem? Vem tudo da China, pô. Vem tudo da China. Olha só. Quantos empresários você conhece no Brasil inteiro, que você conhece, que usam produtos 0% vindo de país comunista? Vamos lá, pega um empresário, pega um cara assim, lá da Zona Franca de Manaus que produz a coisa. Aí você vai lá para ele e pergunta o seguinte, quantos dos seus produtos tem 0% de partes chinesa? Quantos? Adivinha? Nenhum. Tudo depende de país comunista. Ponto. Os meios de produção já foram removidos dos países capitalistas, ok? Os Estados Unidos quase não tem nenhuma produção relevante. O Brasil não tem produção relevante. Os países, em tese, capitalistas não têm mais produção relevante. A produção, a fábrica, onde você tem o chão de fábrica, é onde as pessoas ganhavam os maiores salários. Porque as pessoas vêm hoje e falam assim, o salário hoje não dá para muita coisa, tem que trabalhar homem e mulher. Porque não tem mais indústria, ok? Não tem mais produção, ok? Ninguém produz o próprio tomate, ninguém produz o próprio alface, ninguém produz a própria comida, ninguém produz a própria roupa, ninguém produz o próprio sapato. Todo mundo depende ou de uma grande indústria local, porque é coisas que é para alimento, ou você depende de grandes indústrias comunistas. Aliás, lembre-se de uma coisa. O pessoal da China já comprou um monte de terra no Brasil, certo? Eles estão sempre conversando com políticos, que interessante, né? E eles estão dominando cada um dos países através disso aqui, ó, dinheiro, ok? No final das contas, nós já dependemos 100% de comunistas. E o mundo continua uma porcaria. E os professores continuam falando sobre comunismo, tomada do meio de produção, mas o meio de produção já foi tomado. Por que eles continuam falando? É que nem as feministas, já percebeu? Não, a culpa do mundo é do patriarcado. O patriarcado não existe mais, vocês já destruíram, pessoal. Já destruiu o patriarcado. E aí, melhorou o mundo? Não, ainda é culpa do patriarcado. Tá, mas cadê? Não existe mais patriarcado. Como é que é a culpa do patriarcado? De novo, a mesma coisa. Tudo já está na mão dos comunistas. O comunista continua falando, não, a gente tem que tomar o meio de produção. Sério, eles deviam pegar um sorvete, pá, na testa e pega mais 2 e enfia no olho também. Tipo assim,
tipo de loucura esses caras têm? É uma brincadeira, não é possível. Olha só. Querendo ou não, o mundo já é comunista e quem manda são os porcos da Revolução dos Bichos. Quem não conhece o livro Revolução dos Bichos é um livro do George Orwell e lá quem acaba expulsando o fazendeiro malvadão são os animais todos e eles colocam no poder quem? Os porcos, né? Que coincidência, né? E os porcos fazem o que com os animais? Fazem pior do que o fazendeiro original. Que interessante. Os porcos chegam a pegar o animal que mais produziu, que foi o cavalo, e quando ele está doente, eles mandam o cavalo para o abatedouro para fazer sabão. Sabe como é que é, né? Os porcos, né? E os porcos estão dominando de novo. Leia o livro Revolução dos Bichos, do George Orwell, ok? O interessante é que, embora já estamos sendo controlados por cordas comunistas para todo lado, na educação até hoje, na indústria, em todo lugar, os comunistas continuam infelizes e pedem mais e mais comunismo. O professor está lá, continua ensinando comunismo. O comunismo já está aí, pessoal, já está aí. Qual que é o problema deles? Já está dominado, o meio de produção já está dominado e o cara continua chorando. A gente precisa pegar o meio de produção. Vocês já pegaram, pô. Olha só, embora não exista mais patriarcado, as feministas também continuam colocando a culpa de suas mazelas no patriarcado. Não é nelas, nunca. Comunista não tem culpa de nada, aquelas milhões de mortes aconteceu, os caras morreram, né? Os caras morreram. Por acaso alguns tiros entraram na testa deles. Bom, as feministas continuam falando que tudo é culpa dos homens, do patriarcado, sendo que não existe mais. Embora todos obedeçam cegamente à ciência, hoje em dia todo mundo que a gente vê obedece cegamente à ciência, ainda assim as desgraças do mundo são atribuídas aos fanáticos religiosos, entre aspas aí. Não, a ciência está dominando tudo, todo mundo obedece à ciência, o mundo está indo para o esgoto e a culpa são dos religiosos, não é da ciência. Todo mundo obedece à ciência, mas a culpa é dos religiosos, certo? Sei. Isso é um tipo de loucura que eu acho que as pessoas têm, não é possível, né? Os comunistas já estão no controle, mas a culpa é de quem não é comunista. As feministas já destruíram o patriarcado, mas a culpa é do patriarcado. Ok, a ciência já substituiu a religião, todo mundo obedece à ciência, mas a culpa das coisas é da religião. Quem não estiver, presta atenção, em uma comunidade bíblica, israelita, patriarcal, terá problemas ainda nessa e na próxima geração. Mas isso não é e não será o fim, ok? Muitas pessoas estão falando o seguinte: Afonso, as coisas estão esquentando demais, estão esquentando rápido demais. Sim, eu concordo, estão esquentando. As pessoas pegam isso para justificar o seguinte: o Messias está voltando, o Messias está voltando a qualquer momento. Pessoal, vamos lá, vamos deixar bem claro as coisas aqui. As coisas estão piorando, como já pioraram em muitos lugares do mundo antes, e não vai ser rápido. Todo mundo pediu pela ciência, agora o Criador vai deixar a sociedade usufruir da ciência. Todo mundo pediu pelo comunismo, falou que a Bíblia era um gibi, agora a sociedade vai usufruir do comunismo. Todo mundo pediu pelo feminismo, agora o Criador deixou, a sociedade vai usufruir do feminismo, ponto. E ele vai deixar todo mundo usufruir de tudo isso aqui que as pessoas tanto pediram. Elas pediram comunismo? Vão receber. Elas pediram feminismo? Vão receber. Elas pediram a ciência dominando sobre todos? Elas vão receber. Agora, se você viu que deu chabu, se você não começar a pensar em montar ou se inserir numa comunidade bíblica israelita patriarcal, quando eu digo que é bíblica, não é uma bíblica só Novo Testamento, é israelita, Antigo Testamento e Antigo e Novo Testamento, certo? Patriarcal, não é por votação que as coisas são definidas e não vai ter nenhuma liderança feminina, é liderança lógica masculina, é isso. Se você quiser se enfiar em qualquer outra comunidade, o problema é seu, eu estou falando aqui, tá? Eu sempre fui contra comunidades, ponto. Lá no Patreon eu falei umas 1000 vezes contra comunidades. Ponto. Ó, não dá. O que eu vejo hoje é, ou você tá numa comunidade ou dançou. Por quê? Porque por mais que você consiga se isolar em algum canto sozinho, seus filhos vão ter que casar, entendeu? E aí, como é que você vai fazer? Então assim, uma hora pode dar um problema com você e você pode desamparar toda a sua família. Como é que vai fazer? Fica complicado de novo. Ou seja, se você não tiver numa pequena comunidade, 2, 3, 4 famílias máximo, talvez.
Se você não tiver, você vai ter problema. Ponto, já tô avisando aqui, ok? E com base nisso aqui, muitas pessoas vão falar o seguinte: ah, Afonso, mas como é que eu resolvo isso, etc, tal. Vamos lá. Se você não conseguir se inserir, ou se você não conseguir criar uma comunidade bíblica israelita, ou seja, seguindo determinadas normas, por favor, não pense em como será as suas futuras gerações. Vai doer demais para você, ok? Vai lá, pega o seu filhinho e imagine ele com uma feminista que vai eventualmente fazer alguma coisa contra ele pode ir pra prisão. Pensa lá como é que vai ser. Nem pensa. Ou pensa agora na sua filhinha, que vai lá pra escola com esse monte de professor bonzinho, que nem tem ideologias no coraçãozinho deles. É um coraçãozinho tão lindo, só querem ensinar coisa maravilhosa pros seus filhos. Todo mundo que sai da escola tem tanto sucesso na vida, é uma coisa tão linda. Você vê assim, as crianças saem com sucesso, todas felizes, casam, né? Montam seus negócios, ganham seu próprio dinheiro, não é verdade? Não, não é verdade. Ah, eu esqueci, isso é o mundo ideal da cabeça dos caras, isso não conseguiu vir assim para o mundo físico, é verdade. Bom, eu já vou adiantar um pouco aqui. No meu ponto de vista, as futuras gerações que vão estar nesse meio aqui, nessa sociedade perdida, nessa sociedade decaída, serão infelizes, como elas já são, certo? Já é. Tá lá a feminista falando, a culpa é do patriarcado, ela nunca vai colocar a culpa nela. Não, a culpa é do patriarcado que não existe mais, é o ghost dela. Olha lá, é o fantasma, né? Então olha só, essas futuras gerações serão infelizes, dependentes de químicos, que o Estado já está aprovando, a gente já falou muito sobre isso aqui, desnutridas, porque só vão comer porcarias feitas em laboratório, com péssima saúde, porque se é desnutrida a saúde não vai bem, doentes, psicologicamente instáveis. Vai lá, entra no TikTok e dá uma olhada como é que tá o pessoal mais jovem hoje em dia. Ele tá super estável. E também vai ser uma geração depressiva e que verá o mundo de forma sombria, porque vai ser sombrio, né? Pois bem, mas nunca vão falar que a culpa é deles. Não. Então assim, se prepara. Tô falando assim, eu não gosto muito da ideia de comunidades. Eu não gosto, nunca gostei muito por várias histórias que já me contaram e tudo mais. Mas eu estou estudando sobre comunidades e o que eu penso assim, se a gente não se preparar em termos de comunidade para o que está por vir, certo? A gente vai ter dificuldade para conseguir fazer a próxima geração seguir bem, seguir feliz, certo? Se multiplicar. A gente vai ter essa dificuldade, ok? Então fica a dica aí, essa questão de comunidades, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.